Fala galera, tô eu aqui de novo para mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje aqui é pra gente mostrar um pega pra capar que houve nos estúdios da Rádio Jornal envolvendo sempre ele, Edinaldo Santos, ferrenho opositor à SAF do Santa Cruz, né? Esse modelo que inclui o patrimônio contra o Haldney e o Alexandre Costa. Já vai dando like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sino de notificações. Se você gosta de confusão, pega a pipoca e assiste, tá? Esse vídeo que eu vou colocar agora, porque foi muita resenha. E aí em seguida a gente comenta aqui as falas, né, do Edinaldo e dos outros dois jornalistas, o Haldney e o Alexandre Costa. Dá tua opinião, que é muito importante, beleza? Comenta aí. Vamos embora, sem enrolação. Não significa que ele vai falir definitivamente. Olha, se não for então vamos esperar a quarta divisão, sem divisão, vamos ver derrota. Você sabe quanto é o passivo do Santa Cruz hoje? 270 milhões de reais. Como que vai pagar isso sem Você sabe quanto custa o Arruda? Me diga como paga isso, como que paga isso? Você sabe quanto custa o Arruda? Segundo o último levantamento do setor imobiliário de Pernambuco, quase 400 milhões de reais. E como que paga? Esse estádio que vocês dizem que não serve mais para nada, não é que não serve mais para nada. É o que salva a situação do Santa Cruz. Como que paga esse passivo sem investidor? Eu quero dizer que a situação do Santa Cruz se salvaria hoje com o ativo que ele tem chamado Estádio José do Rego Maciel. Me explique como. Ele não vai entrar na falência porque ele tem um estádio. Tá, mas como? Ele vai fazer o que com esse estádio? Clube grande que se livrou do estádio faliu. Clube grande que se livrou do estádio faliu. Eu dou 10 exemplos aqui de clube grande que ao se livrar do estádio... Vocês têm que entender que o problema do Santa Cruz não é o estádio. O problema do Santa Cruz chama-se administração que ele não teve nos últimos anos. Como ter? Edinaldo, como é que vai esperar? Vai esperar? Eu ainda acredito que o Santa Cruz... Tem um ponto muito simples. Você acredita que dá para esperar? Sabe o que é que vai acontecer? Se não fechar o SAF... Você acredita que vamos esperar até chegar uma administração boa? Não teve SAF, fecha o clube, é isso? Não. Mas sabe o que vai acontecer se não fechar o SAF? Sabe o que vai acontecer? Você está dizendo que temos que esperar chegar uma administração boa sem SAF? Não é ter que esperar. Não é ter que esperar. Sabe o que vai acontecer de novo? Sim. Vai continuar a briga política. Exatamente. Se degladiando dentro do briga pelo poder e não pelo poder. Ninguém vai fazer um time competitivo. O Santa Cruz não vai sair de uma divisão que ele tá. E o Arruda vai continuar aí, gente. É preciso que não se generalize quando alguém é contra um empreendimento e você colocar isso como questão pessoal. Não são todos que estão colocando a situação do Santa Cruz como situação pessoal. Não são todos. Tem gente que não quer a SAF por uma questão de entendimento. Isso é normal. E eu concordo com você que a SAF pode não dar certo. Até concordo com isso. Sim, mas veja, no momento é a única saída. Não existe outra saída. Porque a gestão da associação é uma das alternativas. Não é a única saída. Mas veja. Quem te garante que é a única saída? Qual é a garantia que tu tem? Veja só. Qual é a garantia que você me dá agora? Nenhuma. Mas a garantia de que a gestão associativa não funciona, a gente já tem há 20 anos. Se vocês não têm garantia. A gente já tem há muitos anos aí a garantia. Vocês não têm garantia de que a SAF vai salvar o Santa Cruz. Como é que a SAF é a única solução? Porque a solução atual não é a única solução, é uma das soluções. A SAF não é a única solução. Claro que é. É uma das soluções. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Sabe o que é que está acontecendo agora com as SAFs de Santa Cruz e Atlético Mineiro? Vou dizer para vocês. Por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, até agora, qual é a data de hoje? Dia 2 de julho. 2 de julho. Até agora, a SAF do Botafogo e a SAF do Atlético Mineiro, essas SAFs não apresentaram o seu balanço financeiro do ano passado, gente. Edinaldo, você acabou de dizer que o Santo Associativo também não apresentou. Isso é uma vergonha. Você acabou de dizer que o Santo Associativo não funciona também. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que é que se criou a lei da SAF no Brasil? Para melhorar o ambiente do futebol, para colocar a transparência em primeiro plano, o controle do gasto financeiro em primeiro plano. Foi para isso que se criou essa SAF. Quando a SAF chega, ela está fazendo a mesma coisa da associação, gente. Estão subornando notícias, estão sonegando informações do balanço financeiro para o seu torcedor. Hoje, no Rio de Janeiro, o que mais se cobra do grupo de John Textor é transparência que não está tendo. E querem saber mais? Procurem pesquisar o déficit financeiro da SAF do Botafogo. 500 milhões de reais em 3 anos. Disputando uma Série A.
É muito mais fácil falar com um time que tá na Série A ganhando muito. Na hora que ele der as costas, volta pra estaca zero. Na hora que ele der estaca zero na Série A e não na Série D. A estaca zero que ele já botou no Lyon. O Lyon foi rebaixado por causa disso. Esse cara que vocês estão elogiando aí, dizendo que é o salvador da pátria, tá falindo o Lyon. O Lyon foi rebaixado. Então você prefere a gestão associativa que não vai falir o Santa Cruz, na sua opinião? Eu tô dizendo a você que não é a única solução, como vocês estão colocando. SAF não, é do jeito que tá. Não é a única solução. Do jeito que tá, SAF é uma das soluções. E eu tô dando exemplo de SAF que não tá dando certo. O Tex tem dinheiro? Tem, mas na hora que a coisa não funciona, ele dá as costas. Ele acabou de dar as costas agora pro Lyon. O Santa já tá não dando certo. O Lyon foi rebaixado por falta de informação financeira. Como lá a lei é rígida, não passa. Aqui no Brasil passa. Então tá bom. O que é lamentável. O Atlético Mineiro não mudou nada de 1 bilhão e 500 milhões que está devendo. Continua devendo do mesmo jeito. Não pagaram 1 centavo do passivo até agora. Então, minha gente, se eu estou mudando de associação para a SAF e a SAF está fazendo a mesma coisa que eu fazia e foi por estar fazendo isso que eu fali, é a única solução. Tirem o termo única solução que vocês colocaram e botem uma das soluções. Uma das soluções. Então a gestão associativa é uma solução também para você? Não, pra mim é. Mesmo dando errado. Eu não sou contra a SAF, mas você não tá vendo o fato, não? Isso é um fato, isso é uma opinião. A gestão associativa tá dando errado. Eu só não quero colocar o que vocês estão achando, gente, que é a única solução. No momento é. Claro que é, Dinaldo. Claro que é, Dinaldo. Eu acabei de dar exemplo de 2 grandes clubes no Brasil que não estão cumprindo com transparência nenhuma. Estão sonegando informações ao seu torcedor. E um dos clubes do grupo John Texel já faliu, que foi o Lyon da França. Pode acontecer com o Botafogo, que em 3 anos está com 500 milhões de déficit, coisa que acontecia também com a associação. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá. Edinaldo Santos é um ferrenho opositor, né, da SAF com patrimônio. Ele diz que é a favor da SAF, mas você vê aí que na discussão ele sempre coloca exemplos, questiona a questão da SAF. Na cabeça dele, a SAF ela não é a solução, tá? Ela pode ser uma furada. Veja, a SAF é uma negociação que pode dar errado, pode. O Vasco é o maior exemplo, tá? Só que o que Edinaldo não fala, não sei que é por falta de informação ou com essa intenção de não falar, é que o clube tem uma RJ em andamento. E essa RJ tem prazo para ser homologada. Aliás, já passou o prazo, né? A juíza está sendo bem condicente. Porque se fosse uma empresa normal, já tinha decretado a falência. E a associação não tem condições de pagar a RJ. Ele erra aí na discussão quando ele cita o estádio como sendo um ativo. E o estádio do Arruda não é um ativo do clube. Por que não é um ativo do clube? Porque ele não pode ser vendido. Por se localizar em um terreno que pertence à prefeitura. Então, para ele ser vendido, aí é onde está a questão dessa confusão envolvendo a SAF, de gente não querer passar o patrimônio para os investidores, porque pela lei, né, que foi cedido terreno para o Santa Cruz construir o estádio, essa lei não permite a venda, nem a transferência para ser ninguém. Tem que mudar a lei, tem que ter o prefeito da cidade do Recife, tem que exatamente aprovar, né? Os vereadores votarem aceitando isso, essa mudança da lei, né? No caso, o prefeito ele não tem que aprovar, ele tem que sancionar uma lei, botar em votação na Câmara, né? E os vereadores acatar ou não isso. Então, é um negócio complexo. Então, o estádio do Arruda ele não é, na verdade, um ativo. Ativo é quando você tem algo que pode vender, né? Ele não é, entendeu? Então, ele não era nem para ser incluído como um bem do clube. Porque a estrutura, sim, mas o terreno onde ele está, aí não tem como, não é marquete,
para você arrancar do terreno e ó, toma aqui o estádio. E aí pegar ele e implantar em outro lugar. Ele é um todo. Entendeu? Então já tá errado daí. Fora as outras baboseiras que ele fala, né? Agora, ele dá 2 exemplos do John Textor e dá o exemplo do Atlético Mineiro. Ele não fala do Bragantino, ele não fala do Manchester City, né? Lá da Inglaterra, que são clubes que têm donos e que estão muito bem financeiramente, né? Isso ele não fala. É lógico que nem toda SAF vai dar certo, minha gente. Então, em milhões de SAF que tem espalhado pelo mundo e várias que tem espalhado para o Brasil, SAF vai ter SAF que vai quebrar, vai ter SAF que não vai fazer nada no clube, vai piorar o clube. Isso é normal. No meio empresarial, no meio investidor, nem todo investimento dá certo. Agora, o risco existe, ponto, existe. Mas entre você arriscar por uma gestão profissional e ficar na mesmice, como o Alexandre Costa, como o Haldney falou bem aí, que o Santa Cruz tem 110 anos, há mais de 40 está nesse modelo associativo. O que é que o modelo associativo trouxe de benefício para o Santa Cruz? Nada, só dívida, Então, não tem como você fazer um parâmetro do modelo associativo com o modelo da SAF, que visa ser profissional. Por quê? Como é que eu sei que vai ser profissional? Porque, teoricamente, é o dinheiro dos caras que estão em jogo. Ninguém vai botar dinheiro, 1 bilhão, 50 milhões, 20 milhões, o que é que seja, para brincar no futebol, né? Tá o CNPJ, tá o CPF incluso dos caras. Então, é algo que é sério, tá? Então, as falas de Edinaldo não se sustentam, tá? Então, a questão do Arruda, não pode o Arruda ser colocado como uma garantia para pagar os débitos por causa dessa questão aí do terreno, tá? Então, os investidores, eles se comprometeram a pagar a RJ, mas não contando o estádio como garantia, como Edinaldo falou aí, né? Veja, e qual é a lógica disso? O Santa Cruz tem uma dívida de 200 milhões, o estádio vale 400, aí eu vou usar o estádio como garantia para pagar a RJ, a dívida, aí eu vou perder o estádio de todo jeito, eu vou perder o estádio para a justiça, né? Não é melhor eu ter o estádio para a SAF, porque os investidores não vão ter o estádio vai ficar com a SAF. Se os caras amanhã saírem, o estádio continua sendo da SAF, eles não vão levar junto. É outra coisa que o Edinaldo não fala, porque a ideia aí que ele passa é que a SAF vai fazer tudo o que quer, e não é. Existe no contrato, e ninguém nunca falou isso da imprensa, existe coisas que a associação, que vai ficar dona dos 10% da SAF, pode vetar. E uma das coisas é vender o estádio, exatamente derrubar. Ela não pode fazer isso. Então, a ideia que a Edinaldo Santos passa é que o estádio vai para a SAF, então acabou. A associação não vai ter mais nada sobre controle nenhum sobre o estádio, porque ela tem 10%. E não é assim, né? Mas esse senhor, não sei com que interesse, passa essas desinformações. E bate boca, né? Pior de tudo, com os outros jornalistas que estão querendo abrir o olho dele, mas ele não quer. Então fica esse lenga-lenga aí, é lamentável, né? Ele, a Deval, são os dois mais críticos, né? E ferrenhos. O pior, ninguém consegue mudar a opinião deles. Mas aí é paciência, né? A gente tem que consumir aquilo e se ligar no que a gente assiste, né? Por isso que eu tô colocando esse vídeo aqui. Então, infelizmente, parte da imprensa passa desinformação, né? Uma coisa é você ter opinião. Outra coisa é você ter sua opinião, levar a discussão. O cara foi lá, o investidor explicou a ele, mas o cara não cede, né? Ele não quer enxergar
Ou então, não sei, não vou fazer pré-julgamento que eu não quero levar processo, né? Então comenta aí, me diz o que é que tu achou dessa discussão acalorada que teve aí na Rádio Jornal com essas falas, né, do Edinaldo, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.